sentido da vida? Por que a gente tem tanta dificuldade? Por que muitas vezes as coisas são tão difíceis, tão pesadas? O que tem por trás disso? Por que os ciclos se repetem? Por que a gente atrai pessoas parecidas? O que tem por trás disso? O que a gente precisa entender que muitas vezes a gente resiste e acaba sofrendo? Eu acredito de verdade que nós estamos aqui por um propósito único, que é a evolução. Eu acredito de verdade que esse é o nosso maior objetivo, o de evoluir, de crescer, de amadurecer, de entender. E para que isso aconteça, a gente precisa tomar consciência de algumas coisas. Porque o que acontece? A nossa mente, boa parte dela, ela é inconsciente. Estima-se que somente 5% da mente seja consciente. Ou seja, você lembra somente de 5%, mas e o resto? E tudo aquilo que você viveu até agora, que influencia diretamente na tua vida e que você não lembra. Talvez se você parar agora para pensar na tua infância, você não vai lembrar de boa parte dela. Apagou, mas está lá. Apagou da tua memória consciente, mas está lá registradinho no teu inconsciente. Todas as dores, todas as vezes que você se sentiu sozinho, rejeitado, todas as vezes que alguém brigou perto de você e você não sabia o que fazer, que você chorou, tudo isso está registrado. E uma coisa que a gente precisa entender é que tudo aquilo que tem mais emoção, ou seja, gerou uma emoção muito mais forte, é como se a gente mandasse um recado para nossa mente, ó, isso aqui eu quero que seja gravado com mais força, com mais impacto. E tudo isso vai sendo armazenado lá na nossa mente e vai formando, consequentemente, a nossa personalidade, a nossa maneira de pensar. Por isso que quando a gente decide mudar algo, qualquer comportamento, ou parar de fumar, ou parar de comer tanto, fazer uma dieta, ou iniciar uma atividade física, quando a gente pensa numa mudança assim, parece que é difícil, parece que é penoso. Por quê? Porque você decidiu só 5%. Tem todo o teu inconsciente que, conforme as tuas crenças, está te puxando para você não concluir aquilo. Então, por isso que o trabalho de autoconhecimento ele é essencial, porque você não consegue mudar aquilo que você não entende, aquilo que você não sabe. Então, é preciso sim desenvolver um trabalho de autoconhecimento. E eu acredito que a forma para a gente evoluir é através do conhecimento. Então a gente precisa sim estudar, a gente precisa buscar, porque a evolução ela é constante, ela é contínua e infinita. Então precisamos sim alimentar a nossa mente de maneira diferente, porque se você, olha só, observe, só pra gente pensar, se você, por exemplo, assiste somente notícias trágicas, você pega o jornal, lê sobre assassinatos, sobre assaltos, sobre sequestros. Como que você está alimentando a tua mente? Você está alimentando a tua mente com medo. Consequentemente, as tuas decisões serão baseadas no medo, porque é dessa forma que você está alimentando a tua mente. E eu não estou aqui dizendo que é para você parar de assistir televisão ou parar de ler jornal. Você faz isso se você entender que isso está te fazendo mal. Mas é importante pensar no impacto que isso traz para a nossa vida. Como que você está alimentando a tua mente? Como que você está administrando isso? As leis universais nos ensinam várias coisas que a gente precisa entender. É outra coisa que nós precisamos estudar, precisamos incorporar na nossa vida para conseguir entender isso. Tem um livro, O Segredo, tem um documentário também do Segredo que ensina sobre a lei da atração. Ensina que tudo aquilo que a gente pensa, consequentemente a gente vai acabar atraindo para a nossa vida de uma forma ou de outra, porque é isso que a gente acredita. Então, como que nós estamos alimentando a nossa mente para nos empoderar ou para nos sabotar? É isso que a gente precisa entender, e isso é tomada de consciência. E como que a gente toma consciência das coisas? Analisando, pensando, refletindo.
E quando eu falo de tomada de consciência, não é para ficar se chicotando, não é para ficar se criticando, bah, mas eu errei de novo, bah, mas eu não consigo mudar, e ficar nesse processo de autossabotagem. Isso não vai contribuir em nada. Essa tomada de consciência que eu me refiro é primeiro você estudar, primeiro você buscar esse conhecimento, buscar se entender, buscar conhecer como tudo isso funciona. E depois começar a analisar, mas analisar de maneira amorosa. Entender que você fez até hoje o que você fez porque era o que você sabia. Então, não ficar se punindo, porque esse processo de ficar se criticando, ficar se autopunindo é extremamente nocivo. Então, a gente precisa sim ter amorosidade, precisa entender que tudo na vida tem um propósito, ao mesmo tempo que é importante a gente entrar em ação. Tá, tudo tem um propósito, mas eu não posso me acomodar. Eu preciso entender o que aquela situação me traz de aprendizado. A partir disso, fazer diferente, porque se eu não fizer, o ciclo vai continuar. Então é importante a gente entender tudo isso. Pense nisso. Tudo de bom para você. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo.